aqui no meu sofá tem papo com essas maravilhosas, Selimar e Débora, meninas bem-vindas. Todos sob pressão. Ó, esse movimento aí que vai acontecer. Eu só digo a você, pai e mãe, de menino que já tá no segundo ano também, não só no pré, no Enem, participe, porque esse mundo que a gente vive agora tá muito doido, né? Esses meninos aí todos estão empenhados e um mundo cheio de transições, de incertezas, onde as estruturas sociais de trabalho são rapidamente redefinidas, né? Então, escolher o futuro profissional nesse cenário louco que a gente vem vivendo pode acabar trazendo muitas dúvidas, né? Muita angústia, muita ansiedade. Vocês sosseguem e resolvam pra onde eu olho. Vocês estão tudo nervosos aí, né? Felipe, você tá vendo? Sou Bardal, sossegue, Bardal. Bardal tá de volta, viu, gente? Mas, ó, voltando a falar aqui, é ansiedade, é angústia, é nervoso pra pai, pra menino, pra jovem, pra família inteira. E o Sob Pressão é mais ou menos sobre isso. Meninas, me contem tudo, porque, ó, pais e mães que nos assistem, eu sei que são muitos, avós também, estão mais do que convidados, né? Com certeza. Hoje eu tô aqui falando como mãe, né? O ano passado meu filho fez o pré, esse ano é a filha. Então eu tô aqui junto com Débora, cada uma, eu na perspectiva dos pais e Débora no que está acontecendo com os adolescentes. O mundo muda muito rápido, a inteligência artificial está mudando as relações de trabalho e nós, como orientadores, também nos vemos angustiados em como orientar nossos filhos num momento que tudo é muito instável, né? Então é muito importante ser acolhedor nesse momento, né? É isso, e o Sob Pressão vai fazer isso, acolher pais e mães e famílias. Débora, o que vocês vão conversar? Dá já uma pitadinha aí do que a gente vai ter no Sob Pressão. Bom, Pri, todos sob pressão. Boa tarde. A gente estava, inclusive, comentando, estamos no mês de setembro. Esses meses, setembro e outubro, são meses bem decisivos para esse processo de preparação para o Enem. E aí, o Sob Pressão ele vai acontecer justamente em outubro, no dia 2 de outubro. A nossa ideia justamente é estar com as famílias, com os pais, com os avós, como você bem colocou, para poder acolher, porque a gente acha que é só o adolescente, é só o estudante que está ansioso, que está nervoso, que está angustiado, e como você bem colocou, a família inteira vive essa pressão. E se esses pais, esses avós, essa família, se ela for bem orientada, ela consegue sim dar o suporte necessário para esses estudantes, especialmente nessa reta final. Quando a gente fala dessa reta final, a gente está falando aí de outubro e novembro, que pega justamente o último mês, revisões, que pega a semana antes da prova, o dia da prova, que em cima de tudo isso, Priscila, a gente consegue sim ter algumas estratégias, ter alguns direcionamentos para poder ajudar os meninos a terem o melhor desempenho possível, porque a gente sabe que o aspecto emocional, ele é preponderante. Por mais que eles estudem ao longo do ano inteiro, se chegar perto, se chegar no dia, se emocionalmente eles estão instáveis, toda a preparação pode ir por água abaixo. E aí toda a família sofre junto nesse processo. Todo mundo, porque acaba todo mundo participando, né, minha gente? Não tem como a gente não estar e não ser presente num momento como esse e sofrer também junto com os meninos. E haja maturidade, minha gente, haja muita fé para conseguir ali domar todos os sentimentos e todas as emoções. E aí, Selimar pode falar muito bem isso, porque ano passado passou por isso, eu passei por isso já tem alguns anos, 4, quase 5 anos, graças a Deus, deu tudo certo. Mas como é que foi? O que eu acho, sim, sabe, eu penso, Priscila, que uma coisa muito importante é o acolhimento dos pais, porque os filhos não ouvem só o que a gente diz, eles ouvem o que a gente transmite nas palavras, nos gestos. Então a gente precisa cuidar da própria ansiedade, porque muitas vezes nós pais temos um script, um mapa, uma coisa assim, eu quero que meu filho se dê bem, tire uma nota de redação maravilhosa, passe no primeiro vestibular e no Enem, enfim, se dê bem e escolha tal profissão. E a gente precisa filtrar isso para entender que o filho é um indivíduo e que ele tem as próprias escolhas e que a gente tem que ter separar o que é nosso com o que é deles, porque apesar deles terem 18 anos, 17 e se sentirem adultos, eles ainda são imaturos, precisam da nossa orientação, mas precisam também ser respeitados. Acho que tem uma questão das gerações. Nossa geração foi preparada
no nosso tempo, algumas profissões eram garantia de um futuro promissor, de um sucesso financeiro. E hoje em dia a geração Z, né, que é a geração desses nossos filhos que estão prestando Enem e vestibulares, eles conseguem às vezes entender que o propósito, alinhar os valores com o trabalho, e até porque hoje em dia a gente não está mais na era das profissões, a gente está na era da habilidade. Então muitas, assim, não adianta a gente colocar uma pressão nos filhos para escolher uma profissão quando a gente sabe que na prática eles vão ser contratados pelo que eles sabem fazer. Então, eu acho que acolher no sentido de dizer, meu filho, relaxe que o Enem é importante, o vestibular é importante, a escolha profissional, mas você vai ser um eterno aprendiz. Principalmente agora com a inteligência artificial, tomando conta das questões intelectuais, a técnica todo mundo vai ter. Então, como pais, esse acolhimento de entender, meu filho, tenha calma, respire, você tem o seu momento, esse caminho vai chegar. Eu acho o principal é escutar com sinestesia, com todos os seus sentidos, enxergar a angústia dele, acolher, acalmá-lo, porque o mundo já tem pressão. Ele tem a autopressão, ele tem a pressão dos colegas, da escola. Em casa, eu acho que a gente precisa ser porto seguro. É verdade. Eu acho que, olha, você falou aí sobre as novas profissões, né? As habilidades, na verdade. Eu acho que mais difícil ainda para os meninos e meninas que escolhem justamente caminhar, né, por essas novas carreiras que fogem do direito, da medicina, da engenharia, da arquitetura, das coisas das profissões mais tradicionais e que a gente há 20 anos atrás dava como certas, né? Então, talvez para esses meninos, para os artistas, né, para a turma que tem altas habilidades, seja ainda mais difícil conciliar tudo isso psicologicamente. Aí entra o trabalho da Débora, que faz isso também em vários aspectos. Débora, qual a dica que você tem já para dar antes mesmo do grande evento do Todos Sob Pressão no dia 3 de outubro? 2 de outubro, perdão. O que a gente já pode dizer para pais, mães e famílias que nos assistem e para os meninos também? O que a gente já pode dar de dica para ajudar essa turma? Priscila, é uma linha muito tênue, né, entre a motivar e pressionar. Então, é muito importante, acima de qualquer coisa, que a gente olhe para a singularidade, a individualidade daquele jovem, daquele adolescente. Tem alguns que vão precisar, talvez, de um empurrãozinho maior nessa reta final. Tem outros que vão precisar de um freio, porque já estão muito acelerados. Tem alguns que já estão esgotados. Tem outros que estão agora começando a pegar o ritmo nessa reta final. Então, acima de tudo, é olhar para a singularidade. Como Celimari bem trouxe, é acolher, é escutar, é olhar para esse jovem, esse adolescente, para além do desempenho dele acadêmico. Porque a gente sabe que essa nota ela é fundamental, a gente sabe que o Enem é como uma prestação de contas. Eles chegam assim e dizem, caramba, Débora, meus pais me apoiaram, investiram em minha vida inteira, agora eu tenho que dar um retorno a eles. E os pais, muitas vezes, a grande maioria dos pais, querendo ajudar, às vezes é um comentário que é feito, mas que é interpretado de uma forma equivocada e aí, em vez de motivar, gera mais pressão. Então, o que a gente quer é justamente trazer de forma clara, de forma aberta, para as famílias, todos esses mitos, todas essas linhas que podem existir, para que a gente possa realmente estar perto dos nossos filhos, dando o suporte necessário, dando o apoio que eles precisam para essa reta final, para esse momento da vida, que apesar da gente saber que Enem tem todo ano, né? Mas cada ano tem uma importância fundamental. E a gente lembrar também o seguinte, nós já fomos adolescentes, nós já passamos por esse processo, mesmo que em um contexto diferente. Total. Mas eles ainda não foram adultos. Eles estão ali no lugar deles de amadurecimento e de desenvolvimento. Então, nós somos os adultos da história, nós temos que ter autorregulação, autocontrole e buscar justamente informações e conhecimento para ajudá-los nessa ponte que eles estão atravessando.